Seja bem-vindo ao nosso passeio histórico. Como foram realizados os primeiros estudos urbanos nas ciências sociais no Brasil? Quais autores estiveram relacionados a essas pesquisas? Em quais instituições? Quais legados deixados? Nós veremos os estudos urbanos em ciências sociais que devem muito a Donald Pearson, que na Escola Livre de Sociologia e Política empreendeu pesquisas inspiradas principalmente na sociologia de Robert Park e naquilo que seria chamado de Escola de Chicago. Formada majoritariamente por sociólogos, eles procuravam uma perspectiva antropológica no que se referia às questões de método. Em um artigo de 1916, A Cidade, Sugestões para a Investigação do Comportamento no Meio Urbano, de Robert Park, ele argumenta a favor da antropologia, que por mais que ocupada principalmente com o estudo de outros povos, o homem moderno também poderia ser igualmente instigante como objeto de pesquisa. Sem falar que a vida moderna, segundo ele, seria mais acessível, ainda que tanto ou mais complicada. E ele arremata, cito, os mesmos pacientes métodos de observação dispendidos por antropólogos tais como Boas e Lowe no estudo da vida e nas maneiras do índio norte-americano deveriam ser empregados, ainda com maior sucesso, na investigação dos costumes, crenças, práticas sociais e concepções gerais de vida que prevalecem em, diríamos, bairros, vizinhanças, cidades e centros urbanos. É interessante que está em jogo a cidade como um campo de investigações sociais da vida, também como um instrumento da antropologia. Nas pequenas cidades, a antropologia, por meio, por exemplo, do que vimos com os estudos de comunidade, já vinha fazendo o seu trabalho, particularmente pensando esses locais em processos de modernização, ou seja, urbanização. No caso de Chicago, se pensava um modo de compreender e ajustar a vida em cidades grandes que enfrentavam problemas diversos de planejamento e que incluíam altos índices de pobreza, de criminalidade, de segregação, delinquência, gangues e violência. Em São Paulo, dois nomes figuraram como centrais para os estudos urbanos. O norte-americano, Donald Pearson, já citado, e o alemão Emílio Willems. Ambos lecionaram na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, mas Willems acabou por se transferir para a Universidade de São Paulo, onde ele teve como alguns de seus assistentes Egon Schaden e Gioconda Mussolini. Aliás, Gioconda Mussolini foi uma das primeiras antropólogas brasileiras, graduada como parte da segunda turma de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo. Ela fez seu mestrado na Escola Livre de Sociologia, tratando dos conceitos de moléstia, cura e morte entre tribos Vapidiana, Bororo e Caingangue. Além disso, suas pesquisas trataram pioneiramente de desenhar uma antropologia caiçara, com foco na vida social e cultural na ilha de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Emílio Willems foi o primeiro professor da cadeira de antropologia na Universidade de São Paulo, a partir de 1941. Duas de suas obras tocam nas questões da cidade. A primeira delas, de 1948, é Cunha, Tradição e Transição em uma Cultura Rural no Brasil. Texto que depois seria modificado e renomeado para o seguinte título: Uma Vila Brasileira, Tradição e Transição. Sua segunda obra que toca na temática da cidade foi publicada em 1952, em coautoria com Gioconda Mussolini, Ilha de Búzios,
uma comunidade caiçara no sul do Brasil. Essas obras evidenciam, desde o título, as referências mobilizadas pelo autor em seu estudo de comunidade, e são elas cultura, tradição, transição e rural. Mas voltemos a Donald Pearson e aos seus estudos urbanos. Sua tese, defendida em Chicago em 1942, sob orientação de Robert Park, teve o seguinte título traduzido em 1945: Brancos e Pretos na Bahia, Estudo de Contato Racial, onde uma cidade grande é investigada, tal como fez Ruth Landes, também sobre Salvador. E outra de suas pesquisas que toca a temática da cidade é Cruz das Almas, uma vila brasileira, nome fictício para Araçariguama, uma pequena cidade rural no interior de São Paulo. Sendo a cidade o local privilegiado de observação da mudança social em Salvador, ele desenvolveu uma pesquisa que se articularia de forma bastante interessante com a sua própria prática docente, sendo Donald Pearson responsável pela formação de estudantes em pesquisas de campo. Donald Pearson dedicou-se então à docência na graduação, criando pós-graduação, colaborando e editando a revista de Sociologia, além de atuando como tradutor e editor dos primeiros artigos e livros para ciências sociais, bem como por ter sido responsável pelo estabelecimento de convênios internacionais de pesquisa. Sendo a etnografia e a observação participante os motes para a sua descrição minuciosa da situação racial na Bahia, ele também tratou de dados estatísticos para abordar, principalmente, o número proporcional de indivíduos em contato. Todo esse esforço, que incluiu análise documental, etnográfica, estatística e bibliográfica, tornaram possível que ele falasse de escravidão, de graus de prestígio, de raça e status, de ascensão social, de segregação racial e miscigenação, de herança africana, bem como das ocupações, das festas, da religiosidade, vestuário, ecologia, economia, política e relações e sentimentos grupais. Segundo ele, as cidades são essas relações sociais para além do espaço. E por isso mesmo, diz Pearson, e eu cito: comecei a investigação pela procura de um mapa que me permitisse, juntamente com os meus longos passeios, conhecer a fisionomia da cidade do Salvador. Tive considerável dificuldade em descobrir um mapa que servisse, e o problema foi finalmente resolvido, pelo menos em parte, com o prontificar-se o engenheiro municipal a preparar uma cópia do mapa que ele usava. Mergulhando na vida soteropolitana durante 2 anos, ele morou em vários bairros da cidade. Ele se tornou ogã num terreiro, ele participou de diversos centros, ele visitou arquivos, leu jornais e conversou com gente de todas as classes sociais. Pearson deve a Robert Redfield um conceito que será mobilizado em sua obra, inclusive em Brancos e Pretos na Bahia, que é a noção de cultura de folk, que abarca, em linhas gerais, a ideia de valores tradicionais. Enquanto Redfield pensa o folk no contexto dos povos primitivos, Pearson o vinculará ao mundo urbano e suas mudanças. A noção de folk vingou no Brasil como folclore. Em 1935, Arthur Ramos havia publicado o Folclore Negro no Brasil. Todavia, quando a sociologia se implementou como saber científico e acadêmico, os estudos de folclore foram relegados a um plano inferior de conhecimento. Caminhando para o final, há um artigo paradigmático de Donald Pearson chamado O Estudo da Cidade, onde ele se valerá da ideia de que a cidade é um fenômeno natural, que cresce como as plantas, que é uma coisa dinâmica, que está sujeita a um tipo de mudança ordenada que pode ser investigada. A cidade,
Também, na ordem sociológica, é uma cultura e uma ordem moral. Com todas as restrições conceituais da época, ele consegue pensar a cidade em sua dimensão espacial, física, mas também nas relações sociais em que a vida na cidade se produz. É assim que ele tende ao que ele chama de ecologia humana. Para os recentes estudos sobre a cidade e sociedades complexas, as pesquisas das primeiras décadas do século XX deixaram um legado marcado pelos estudos da Escola de Chicago. Os posteriores trabalhos de Eunice Durham, Ruth Cardoso, Roberto da Mata, Teresa Caldeira, Alba Zaluar, Gilberto Velho e José Guilherme Magnani, entre outros e muitos outros, estão em alguma medida relacionados àquele pioneirismo. Tomar a cidade como laboratório de investigação etnográfica e sociológica. E assim concluímos hoje, dos desafios pioneiros entre Chicago e São Paulo e Rio de Janeiro, no rural e no urbano, no tradicional e no moderno, no espaço e na sociedade, na desordem e na conformação, enfim, da ecologia ao humano, estamos nós falando de histórias das antropologias brasileiras. Até breve.